Bom dia a todos. Hoje nós vamos ver sobre fatores determinantes psicológicos. Então, na idade de 65 a 75 anos, mudanças cognitivas aparecem de forma sutil, né? Até mesmo inexistente. Às vezes, a própria pessoa não percebe, ou as outras pessoas que estão em contato com ela também não percebem, mas durante essa fase, várias mudanças acontecem, né, na vida do idoso. Os problemas estão geralmente direcionados ao sistema nervoso central, que afeta essa cognição, né, quando isso aparece. Então, é importante que o idoso tenha sua atividade física, tenha seus momentos de jogos, de leitura, para que essas mudanças, né, psicológicas que geralmente acontecem, não venham a ser de uma maneira muito brusca, né? Então, há uma perca, esse processo de envelhecimento, essas perdas somáticas, está direcionada à perda, né, de neurônios, à degeneração granulovascular, que inicia na fase dos 60 anos, né, com predisposição na região temporal, progredindo para todo o neurocórtex. Então, há uma atrofia cerebral, né, com a dilatação desses sulcos e ventrículos e a presença de placas neuríticas, né, nesse sistema nervoso central aí. Então, as alterações características do envelhecimento, né, esquecimento de fatos recentes, alteração na atenção, ele precisa, às vezes, de uma atenção maior, ele tem uma dificuldade, né, para a realização de cálculos, ele não consegue se lembrar de situações, né, que a vida dele. E o déficit cognitivo são as demências, né, de um quadro transicional entre o envelhecimento fisiológico e as perdas patológicas, que são as alterações cognitivas leves, né, que geralmente acontecem nessa faixa etária aí de 65 a 75 anos. E quais são as classificações das demências, né? Decorrente do comprometimento do sistema nervoso central. Nós temos as primárias, que são demências, é a manifestação principal da patologia, por exemplo, o Alzheimer, doença de Parkinson, né, que é causada pelo sistema nervoso central, as doenças cerebrovasculares, os tumores, as infecções, né, então, são patologias que ocorrem durante o período, né. E o sedentarismo, que é outra, que está associado, né, essa faixa aí, às vezes tem idosos que preferem ficar sozinhos, né, curtir a solidão sozinho, não gosta de estar em grupos, né, de fazendo atividades em grupos. E o aspecto da percepção, como é que é para o idoso? Percepção é uma construção do sistema nervoso, né, central, a partir de variações, né, de estímulos sensoriais e motores. Então, nós temos o olfato, o gosto, a sinestesia, né? O sistema sensorial fornece informações sobre o estado do corpo, a posição, a velocidade, a direção, entre outros. E a característica do ambiente, né, que são essenciais no controle desse movimento. Então, por exemplo, audição, visão, equilíbrio, são facilmente afetadas, acarretando várias consequências, tanto a nível psicológico como a nível social. Um idoso que não ouve, não tem visão, acarreta o social dele, ele passa a não querer sair por conta desses distúrbios, né? Que ele fala assim, eu vou sair para quê? Eu não consigo ouvir, não consigo enxergar,
né? Então, às vezes, ele se retrai e fica isolado, né, no seu ambiente. E segundo a Organização Mundial da Saúde, os processos mentais atingem 450 milhões de pessoas, né? 12,3 são de causas de enfermidade e invalidez. E em 2020 vai chegar a 562 milhões, né? Os transtornos depressivos mais frequentes são as demências que acontecem nos idosos, né? Os distúrbios psicológicos no idoso interferem de forma vegetativa, né? Estratégias como prevenção, descoberta precoce, tratamento com inclusão diagnóstica, né? Medicação adequada e psicoterapia. Já as demências, que têm uma maior contribuição aí nos idosos, né, causada por vários tipos de lesões cerebrais, atinge as funções intelectuais de forma progressiva, né, e as manifestações clínicas são perda da memória, instabilidade funcional, alteração na linguagem, né, e dentre as demências nós temos o Alzheimer, que é com início gradual e o declínio progressivo, né, dessas funções, sendo a memória a mais utilizada. E os quadros psiquiátricos são depressão, obesidade, desconfiança, surto de raiva, desorientação, alucinação, esquizofrenia, né, com isolamento social, necessidade de sono diminuída, dificuldade de concentração e até perca de memória. E a memória? O que é a memória? É a capacidade de lembrar, né, de experiências passadas relacionadas com outras funções cognitivas, como atenção e linguagem, e memória que garante a identidade, né, pessoal. Os quadros são recepção, codificação, que é o aprendizado, a retenção, que é o armazenamento, e a recuperação, né? Fatores que interferem na memória, geralmente são fatores cognitivos, né, que é ligado à memória. Dificuldade de cognificação ou armazenamento ou resgate dessas informações, porque ele não lembra daquela situação, não lembra da atividade em si. E tem a cognitiva na atenção, que é a capacidade de focalizar em um determinado ponto, que é o poder de concentração, onde o déficit sensorial afeta a atenção. Então, a alteração da memória pode ser prevenida por uma alimentação equilibrada, né? Atividade física, um lado de estar perto um do outro e evitar, né, fumo, cigarro, bebidas, né, para que essa memória não seja atingida, né? E a personalidade? É a totalidade dos traços, né, emocionais e comportamentais, que se caracterizam o indivíduo em situações do dia a dia, sendo relativamente estáveis e preveníveis em condições, né, normais. Algumas teorias, a aparente estabilidade da personalidade, né, na idade adulta, deve ser considerados potenciais para mudança, né? Responsabilidade, autocontrole e confiabilidade. E com o avanço da idade, há um aumento dessas características, como responsabilidade, autocontrole, né? E a confiabilidade. Ok? Dúvidas?